Olá, irmãos. Hoje o nosso tema é a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Após ouvir esse áudio, quem vai estar ouvindo pela primeira vez, a gente vai estar abordando de uma forma muito católica o conhecimento das Escrituras. Eu não sou teólogo, nem exegeta, sou apenas um irmão que procura estudar a palavra, preciso estudar muito mais ainda, claro, muito mesmo. Mas amo as escrituras e por isso quero partilhar um pouco com você sobre a importância de entender as escrituras. Queria começar contando uma história, eu gosto sempre de histórias porque nos trazem um melhor entendimento. Primeiro a história de São Jerônimo, que é um dos primeiros tradutores da Bíblia. E ele é o maior tradutor da Bíblia até hoje, né? A tradução dele, de fato, foi a que ficou. Vamos lá. São Jerônimo, esse grande santo e doutor da igreja, ele estava rezando, porque era um homem de oração, passou anos, vários anos a fio no deserto, meditando, estudando para poder fazer a tradução das Sagradas Escrituras. Mas um pouco antes ele sempre gostou muito de ler, um homem culto, claro, né? Ele gostava muito de ler as obras de Cícero. Aí uma certa vez em êxtase, ele teve uma revelação mística. É como se ele tivesse sido levado para um lugar. Foi uma experiência mística. E lá o Senhor perguntava: Jerônimo, tu és cristão? Ele: sim, Senhor, sou cristão. E o Senhor responde para ele: não, Jerônimo, tu não és cristão, tu és ciceriano. E ele foi chicoteado. Depois ele voltou dessa visão mística e de fato ele estava com as dores desse chicote, com as dores nas costas, né? E o que foi dito antes? Por que ele era ciceriano? Porque ele lia muito mais as obras de Cícero do que a própria palavra de Deus. Aí aqui, qual o primeiro entendimento? Muitas vezes nós queremos entender a palavra de Deus, mas nós podemos cair numa tentação. A gente querer ler 1001 livros para entender a Bíblia e nunca ler a Bíblia. Aí fica difícil. Lembrando que a Igreja Católica, ela não entende a palavra de Deus como um livro. A palavra de Deus é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra do Pai é o próprio Jesus, é uma pessoa. Nós não nos relacionamos com letras, mas com uma pessoa. E essa pessoa nos deu instruções. E essas instruções são palavras vivas. Como fala Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. Se eu não me engano, é em João capítulo 6. Então a gente deve de fato se alimentar da palavra. Mas vamos a algumas considerações, né, antes da gente saber tamanha a importância de ler a palavra de Deus. Primeiro, a igreja ela tem um tripé. Que tripé é esse? A tradição oral, que é aquilo que os santos, os doutores da igreja, os primeiros pais da igreja, que é chamado santos padres, não quer dizer que todos eram padres, podiam ser leigos, mas que foram grandes escritores e grandes santos no início da igreja, que deixaram o testemunho dos apóstolos, o que eles aprenderam dos apóstolos. Isso é a tradição oral, toda a riqueza recebida dos primeiros cristãos, que foi passando por geração em geração, de geração em geração. Depois, temos a tradição escrita. Eu não estou falando em grau de importância. Eu estou falando depois uma forma de falar. Tradição escrita que é a Bíblia. E temos o magistério, então um tripé. A tradição oral, a tradição escrita que é a Bíblia, e temos também o magistério. O magistério, na pessoa do Papa, dos cardeais, dos bispos, e por que não dizer dos padres, eles vão interpretando as Sagradas Escrituras.
e interpretando também a tradição oral. É como se o magistério fosse a cabeça, representando Cristo cabeça, e as duas mãos dessa cabeça, que são importantíssimas, essenciais, a tradição oral e a tradição escrita. Então fica bem claro esses 3 pontos, né? Eu me dispensei porque o telefone tocou ali um pouco e não tem como eu atender agora, né? Então vamos lá. Então a igreja vai deixando algumas orientações. Primeiro, existe a acusação de que a igreja proibiu de que se fosse lida a Bíblia. Só os padres poderiam ler. É uma grande mentira. A igreja, como mãe e mestra, sempre teve o cuidado de, no início, não deixar tão acessível a Bíblia por um grande motivo. Porque sempre surgiam grandes heresias. Não vou entrar a fundo o que é heresia, porque senão vai levar o assunto só sobre o que é heresia. Mas é como se fosse uma distorção da fé. Vem da palavra grega escolha. Você escolhe só uma parte da fé, aquilo que você entende. O que você não entende, você joga fora ou critica. Então, muitos padres e bispos, às vezes, com boa vontade, até eles entendiam errado a fé. E começavam a brigar dentro da igreja. A igreja, vendo isso também, se preocupava. Se alguém que está, de certa forma, preparado, foi consagrado para o serviço do Senhor, sai com essas heresias, imagine se tiver na mão de gente simples a palavra de Deus. Não que as pessoas simples não possam ser iluminadas, mas eis o problema. Se todo mundo começa a se achar iluminado e começa a ir contra a igreja, vira uma bagunça. Então surgiram muitas heresias. Nestório, dizendo que Maria não era mãe de Deus. Surgiu Ário, dizendo que Jesus Cristo... ele ia questionando sobre a natureza humana e a natureza divina, né? Aí surgiu a heresia do arianismo. E por aí vai, tantos outros, pessoas montando, ele dizendo que ele era o próprio Espírito Santo, a encarnação do Espírito Santo. E por aí foram tantas outras heresias, inúmeras, vindo de eclesiásticos, de padres até. Então havia um cuidado da mãe igreja de não deixar a Bíblia na mão das pessoas, de forma geral. Um cuidado. Surgiu uma época, uma heresia chamada dos cátaros, que era chamar os cátaros, quer dizer os puros. Eles achavam que tudo que é matéria é mal. É coisa do demônio, né? Não é de Deus. Então eles achavam que aquilo que é espiritual é bom e aquilo que é material é mal. Então eles viam a Eucaristia como algo mal, a comida, o corpo, tudo. Então eles incentivavam o suicídio voluntário para a pessoa não comer e morrendo aos poucos, para não engravidar. E assim várias outras loucuras, né? E o catarismo se espalhou, foi crescendo. Então por essas heresias, que eram um mal terrível na época, e continua sendo hoje ainda, né, as heresias, a igreja tinha esse cuidado. Como mãe, não deixar que seus filhos se alimentassem de um alimento que precisava tomar um mingau e se colocasse um alimento sólido, um osso, um mocotó para que a criança tomasse, ela podia se engasgar e morrer. Então não era uma maldade, não era questão de isolar a Bíblia só para quem era padre, não. Era um cuidado. A igreja, como mãe mestra, sabia que em cada tempo os seus filhos estariam preparados para outras coisas. Então, uma compreensão que deve haver da Bíblia é o seguinte também. A tradição oral sempre antecedeu a tradição escrita. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando foi sendo escrito, não foi escrito na ordem que está. O Gênesis não foi um dos primeiros livros. Está como o primeiro. Mas na ordem cronológica de que foi escrito, não foi o primeiro livro a ser escrito. Mas está lá como se fosse o primeiro, né? Não é que é uma mentira, mas não foi compilado pela ordem que foi escrito. Então, primeiro o povo de Deus foi vivendo as suas experiências, vivendo e passando de pai para filho, de pai para filho, de geração para geração, as histórias dos patriarcas, histórias reais, histórias concretas, né? Histórias que muitas vezes precisava usar parábolas, precisava usar comparações. Deus dava visões
e às vezes tinham acontecimentos extraordinários como a abertura do Mar Vermelho, a nuvem que acompanhava, né, o povo de Israel, e por aí vai, tantos milagres, né, como o de aconteceu com Elias, com Eliseu e outros profetas. Então, ia sendo narrado, de geração em geração. Depois se viu a necessidade, que aqui levaria mais de uma hora, a formação do Antigo Testamento, mas a gente pode fazer. Isso aqui é só a primeira parte para a gente ir desejando conhecer a palavra. Depois foi vendo a necessidade de ser escrito o Antigo Testamento. E foi aos poucos sendo escrito, né? Os livros proféticos, a Torá, que é o livro principal, né? Que são 5 os primeiros livros da Bíblia. Foram sendo escritos os outros livros, os livros históricos, até chegar esse número, né? Dos 46 livros. Ou seja, a tradição oral foi acontecendo. Foi passando de pai para filho, né? Só depois foi necessário fazer a tradição escrita, que seria a inscrição do Antigo Testamento, que levou séculos para ser escrito todo, né? Séculos. O Novo Testamento também foi a mesma coisa. Foi sendo vivenciado. É tanto que a primeira carta a ser escrita é de Tessalonicenses, é por São Paulo que é escrita. Depois é escrito os Evangelhos, mas primeiro foi sendo vivenciado, uma tradição oral. Os apóstolos iam pregando a palavra no início sem ter nada escrito, nada. Aí depois o apóstolo Paulo escreve Tessalonicenses, depois vem as outras cartas, depois os Evangelhos, depois as cartas católicas e depois o Apocalipse. Não necessariamente nessa sequência, mas mais ou menos nessa sequência. E você pode perguntar, Oséias, mas tava tudo... O que é que me garante que o que a tradição oral ensina não é mentira? A mesma condição que o que nos garante que a tradição escrita, que a Bíblia, não está errada. A Igreja, o Espírito Santo, Jesus, o Pai, os santos. O que nos assegura que a tradição oral não é algo furado, o que vai ser nos passado pelos escritos dos santos, o credo, o batismo de criança, o purgatório e tantas outras questões dos dogmas. O que nos garante que isso não é uma coisa errada, equivocada, foi se distorcendo? O que nos garante é a mesma coisa que nos garante a fidelidade da tradição escrita. Se a gente for duvidar da tradição oral, porque alguém poderia inventar alguma coisa, também a gente poderia duvidar da tradição escrita, porque alguém poderia mudar alguma palavra, mudar capítulo, acrescentar, tirar, inventar o que quisesse ao longo da história. Mas não é assim. A Igreja tem uma história de 2000 anos e ela foi analisando quais eram os livros inspirados. Tá certo? Então, vamos, com a ajuda do Dr. Scott Hahn, entender um pouquinho esse processo, que é um ex-protestante, doutor em Bíblia. Ele fala o seguinte: mas ainda há outro sentido na qual a Bíblia depende da Igreja. Não somente os livros separadamente presumem a existência da Igreja, mas também a coleção destes livros como um todo. Ou seja, antes os livros não era compilado, não era tudo juntinho, versículo, capítulo, não. Não tinha nem versículo nem capítulo. Era tudo junto. E eram os livros, estava tudo separado, não estava compilado como está hoje. E a Igreja teve que analisar cada um. Uma autoridade tinha de determinar quais livros seriam incluídos no Novo Testamento e quais não seriam, porque as Escrituras não vieram com índice que indicasse os livros inspirados, que deveriam constar na Bíblia. Além disso, muitos livros eram candidatos ao status de escritos sagrados, ou seja, no tempo dos apóstolos e depois também, foram aparecendo vários evangelhos. Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, vários evangelhos, e ficaram 4. A Igreja considerou inspirado 4. Somente 4. Surgiram vários apocalipses, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Apocalipse, e haja vários apocalipses. E a Igreja escolheu apenas um. E eram atribuídos aos apóstolos.
E alguns deles era considerado nas primeiras comunidades cristãs como inspirado, mas quando foi definido, se percebeu que não, era apenas 4 evangelhos e o Apocalipse. Depois a gente fala quais foram os critérios, não sei se nesse áudio, mas em outros talvez. Isso foi acontecendo até o século IV e o século V, quando então a instituição a igreja fixou o Novo Testamento na forma que conhecemos hoje. E chegou a essa forma após uma investigação completa, através do trabalho de bispos e sínodos de bispos, num processo familiar aos católicos de todas as épocas, histórica desde as primeiras gerações. O cânon cristão completo, a lista das escrituras do Novo Testamento, foi atestada por Santo Antanásio, no ano 367 d.C., e aceita universalmente no Sínodo de Roma em 380, no Concílio de Hipona no ano 393, e nos Concílios de Cartago em 397 e 417 d.C. Os livros pseudônimos, às vezes chamados de apócrifos, do Novo Testamento, há muito foram desacreditados, tanto que não houve dúvida sobre sua inclusão, mas sobre a exclusão de alguns livros. Isso já era outra questão. Até o último minuto, alguns estudiosos equivocados defendiam a remoção de alguns livros, tais como o Apocalipse deveria ser tirado, o Hebreus, segunda carta de São Pedro e outros. A definição do cânon foi certamente da vontade de Deus, e não uma conclusão precipitada por qualquer critério humano. Ou seja, foram séculos de debate, né, sobre a inspiração, quais eram os livros inspirados de fato. Ao longo dos séculos, os livros bíblicos permaneceram íntegros, mesmo que no princípio não existisse uma coleção claramente definida. Foram protegidos e proclamados e transmitidos pela própria Igreja, da qual surgiram em seus primórdios. A Igreja que canonizou as Escrituras era a própria Igreja, que os tinha produzido dentro de uma geração em um passado distante. Desde a Reforma Protestante, muitas pessoas têm tentado construir a Igreja de novo, baseado nas evidências que eles encontram no Novo Testamento. Porém, não conseguem concordar exatamente com o que o Novo Testamento quer dizer quando descreve uma igreja, e como essa tal igreja teria ficado 2000 anos oculta. O caminho mais sábio é olhar para a igreja que veio antes das Escrituras, a igreja que produziu as Escrituras com a ajuda divina e que preservou sua integridade frente às ameaças das perseguições e heresias. A igreja que compilou as Escrituras num livro único, um livro que sustenta todos aqueles que hoje se dizem cristãos, inclusive os protestantes que usam, agora são minhas palavras, né, usam essa mesma Bíblia para nos atacar, a Bíblia que eles receberam da Igreja Católica. Ficamos por aqui, depois a gente continua nossa meditação.